Bom, a gente muda de assunto agora, mas nem tanto, para conversar sobre políticas do ressentimento, do medo, da raiva, relacionados à educação. Esse é o tema de um seminário que está acontecendo aqui na UBRA. Para nos explicar este assunto, está conosco a professora de Pedagogia e professora do programa de pós-graduação da UBRA, Bianca Salazar Guizo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Que também é uma das organizadoras do livro Educação em um Mundo em Tensão, Insurgências, Transgressões e Sujeições. Agora sim, mais uma vez, boa noite. Professora, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço, e boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. A gente estava falando fora do ar que, por exemplo, essa matéria da Cracolândia, quando a gente pensa em educação, eu acho que a gente já venceu essa barreira em imaginar que a educação envolve apenas a escola. Sim. E a gente vê reflexos dessa política do ressentimento, do medo e da raiva, por exemplo, em ações como essa, né? E nas reações das pessoas nas redes sociais. Sim. Estou pegando aqui um exemplo. Vou trazer outro fato para ilustrar a nossa conversa. E a própria rede social também é um artefato de educação, né? Que acaba nos educando. Sim. E aí eu vou relembrar, por exemplo, num fato da semana passada, né? Que a senhora também ligada à área da pedagogia, com certeza debateu com os alunos. Nós tivemos o caso no que os alunos fizeram a tal festa, o recreio, né? O recreio animado, digamos assim, né? Uma atividade recreativa chamada Se Nada Der Certo. Sim. Onde se vestindo com vestimentas, pessoal, a gente já discutiu isso na semana passada, né? Com vestimentas de profissões, por exemplo, com baixa escolaridade ou remuneração. Existe aí um sentimento de medo ou até mesmo aversão ao outro? O que a gente pode entender? Porque foi dentro do ambiente escolar que, na teoria, seria a primeira instância onde a gente tem a educação. Na verdade, assim, né? A escola, ela se constitui como um espaço em que deveria se evitar formas de se reiterar preconceitos e discriminações, né? E quando a escola propõe uma atividade como aquela, né, e se nada der certo e apresenta e nomeia determinados sujeitos exercendo determinadas funções, ela não auxilia, né, no combate a esses preconceitos e a essas discriminações, mas ela acaba reforçando isso. Sim. Né? E aqueles alunos, de certo modo, vão aprender a ter um medo, né, de um dia, quem sabe, eles estarem se posicionando, atuando naqueles campos que eles veem como não desejável, digamos assim. A escola, pelo menos, se defendeu, dizendo que não era a sua intenção. Sim. Mas a gente pode trazer para outros universos, por exemplo, quando a gente utiliza o humor e diz, olha, foi só uma piada. Sim. Aquilo também expressa algum sentimento de diferença, pouco empatia e até aversão ao outro. Sim. E, na verdade, a piada, né, o humor, ele acaba se revestindo como uma coisa, eu não sou preconceituoso, eu estou só brincando com isso. Mas esses posicionamentos que a gente tem quando a gente profere alguma piada, né, a gente também acaba legitimando, né, determinados preconceitos e reforçando, de certa forma, aquilo que a gente pensa, né, para os alunos e para as pessoas com quem a gente convive. Onde mais a gente está vendo essas políticas, para dar um exemplo para as pessoas que estão em casa, essa política do ressentimento, do medo, até mesmo da raiva, do ataque ao outro? Isso a gente está vendo, por exemplo, nas discussões de política? Sim, nas próprias políticas educativas, né? Tipo, a gente teve todo um processo de tentar inserir determinadas temáticas no campo da educação através de documentos legais. Gênero e sexualidade. Gênero e sexualidade, por exemplo, as questões étnico-raciais, as questões indígenas, né? Mas principalmente as questões de gênero e de sexualidade que acabaram sendo afetadas nos últimos anos. Por exemplo, elas eram contempladas nas diretrizes curriculares nacionais, né? Que é um documento obrigatório de se trabalhar, de se desenvolver em todas as etapas da educação básica. Né? E de alguns anos para cá, por exemplo, em 2014 nós tivemos o Plano Nacional de Educação aprovado e essas temáticas foram extintas desse documento. Né? Ou seja, hoje nós, enquanto docentes, enquanto professores e professoras, a gente já não sabe mais o que a gente pode falar a respeito dessas questões, porque a gente pode, de certo modo, estar burlando, né, essas leis que foram, esses documentos que foram construídos nesses últimos anos e que tiraram qualquer menção,
né, ao incentivo a essas questões que são importantes para a gente combater, né, todo e qualquer tipo de discriminação e de preconceito. No texto que introduz o seminário, né, a gente vê uma parte que diz o seguinte: nós acreditávamos que, de certa forma, o mundo estava melhorando. Sim. Né, em diversos aspectos, tanto na área econômica como na área política, na educação, enfim. Entretanto, com todo esse clima que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, com essa crise que a gente vive, de ressentimento, de medo, como isso afeta a educação. A senhora já deu um exemplo agora, né? Mas a gente pode enxergar também objetos de disputa dentro da escola mesmo, pais que vão contradizer ou vão atacar os professores por seus posicionamentos, por exemplo. A gente tem a escola sem partido, entre outros. Sim, os próprios aspectos religiosos que também acabam sendo, né, assim, alvo de ressentimento, de raiva. Né? Por exemplo, dependendo da matriz religiosa com a qual tu trabalha em sala de aula, os pais já ficam assim, como assim? Tá trabalhando questões, né, de religiosidade de matriz africana, eu não quero que meu filho tenha acesso a isso. Então, eles já se posicionam contra esse trabalho que os professores devem fazer, porque isso faz parte da legislação. Nós temos a Lei 11.645, que obriga professores e professoras desde a educação infantil trabalharem com a cultura e com a história afro-brasileira e indígena. Né? Então, é um documento obrigatório, né? É uma lei, né? Mas mesmo assim os pais se opõem a esse tipo de trabalho, como se um determinado tipo de religião fosse o legítimo para estar se ensinando na escola. Né? E a gente tem sempre que partir do princípio de que as escolas, pelo menos as públicas, deveriam ser laicas, ou seja, né, elas não podem privilegiar essa ou aquela religião, mas devem contemplar o trabalho com todas essas religiões. Né? Então, a gente vê os reflexos disso quando, né, as pessoas mencionam, não trabalha com Umbanda ou com porque isso, né, as pessoas acabam proferindo, né, determinadas coisas que reforçam o preconceito contra essas religiões. Bom, a gente também tem agora, falando das redes sociais, né? Isso envolve política. A gente fala grenalização porque vai buscar no esporte essa referência, né? Do ataque ao outro, ou não aceitando o time do outro, a vitória do outro, enfim, a gente já começa a ver isso na política, a gente começa a ver em todas as instâncias, assuntos, né? Especialmente nas redes sociais. Todo mundo tem opinião forte, todo mundo faz textão, como a gente diz, entre aspas. As redes sociais são, de fato, um fato novo, né? Um instrumento novo que a escola... A gente discutia, fui aluno da professora dentro do curso de pós-graduação em educação da UBRA, né? Como a gente pode absorver isso dentro do... Não como técnica, mas sim não ser alheio, a escola não ser afastada do mundo virtual e das redes sociais. Sim, ela precisa problematizar, tensionar aquilo que os sujeitos que compõem a escola estão proferindo, estão mencionando lá nas redes sociais. Né? Porque eu não deixo o que eu sou fora da escola quando eu entro, por exemplo, para dar minha aula. Né? Então, as opiniões que eu expresso lá na rede social, seja como aluna ou seja como professora, vão também trazer reflexos para a sala de aula. Eu preciso falar sobre isso, né? Não precisa se tornar também um instrumento. Vamos criar o grupo da nossa sala de aula. Não precisa instrumentalizar, mas sim observar isso, analisar isso. Problematizar, tensionar. Tensionar. Bom, professora, a gente tem um belo exemplo, de tensionamentos em diferentes áreas, como o lançamento do livro, que a senhora é organizadora, junto com a professora Carla. Eu gostaria que a senhora mostrasse para a nossa câmera. Pode ser aqui? Eu posso mostrar, por gentileza, professora? Pode. Aqui, ó. O que nós vamos encontrar? A gente tem diferentes textos, diferentes professores, né? Falando sobre um mundo em tensão, né? Abordando a educação. Quais os temas que a gente encontra aqui que envolvem a educação, transcendendo a escola? Sim, na verdade, há várias temáticas. Há, por exemplo, a educação de surdos, que também é uma coisa que veio ganhando força a partir das políticas inclusivas. Tem a questão indígena, tem as questões de gênero e de sexualidade, tem as questões étnico-raciais, tem essa questão da tecnologia. Com a literatura, né? Com a literatura. Né? Então, tem a própria escola sendo vista como uma instância que tensiona e que transgride, algumas vezes, determinadas opiniões que estão muito arraigadas, né, na nossa sociedade. Né? Então, é um livro que procura, não traz soluções, não traz respostas sobre como a gente deve
trabalhar no campo da educação, mas a gente procurou, né, com esse livro, fazer com que as pessoas pensassem, refletissem sobre questões educacionais que afetam, né, a todos nós na contemporaneidade. Sim. E nesse mundo em tensão, a gente vê, então, insurgências, transgressões e sujeições. Sim. E aqui a gente pode encontrar, pelo menos, né, o indicativo de algumas delas, né, problematizando esse mundo em tensão. Lembrando sempre que quando a gente fala em educação, até para fechar, a professora é da área da pedagogia. Sim. Mas hoje a gente tem uma noção muito mais ampla da educação. Sim, agora, certamente. nesse exato momento, na mídia, a gente está, de certa forma, educando. Né? E é justamente isso que a gente está tentando problematizar nesse nosso seminário. Na verdade, a gente tem um conceito que é muito caro ao campo dos estudos culturais, que é o conceito de pedagogias culturais, que são pedagogias que são produzidas em outras instâncias que vão além da escola. Né? E hoje a gente tem o grande exemplo, a mídia. Né? A mídia traz uma gama de conhecimentos que acaba, né, ensinando os sujeitos modos de ser, modos de ver, modos de se comportar. Né? Então, quando a gente fala em educação nesse campo dos estudos culturais, a gente não está restringindo a escola, mas a todos esses outros artefatos que também nos educam cotidianamente. Bom, professor, o assunto é super interessante, sou suspeito para falar. Sim, que bom. Mas eu agradeço muito a participação, parabenizo pelo lançamento do livro, já está disponível pela editora da Ubra? Já está disponível pela editora da Ubra e nós vamos ter o lançamento oficial amanhã, às 18 horas, aqui no Prédio 14. Sim. Né? Estarão vários autores que contribuíram com essa obra, para estar conversando, para estar socializando, então, esses escritos, né, que nós produzimos. Perfeito. Parabéns mais uma vez, professor, e sucesso nesse seminário que está recém começando. Obrigada e eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado.